Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Juliana, uma das representantes da Associação de Moradores da região da Figueira Branca Fibra, e junto comigo hoje estão também os representantes, a Maria Fernanda. Tudo bem, Maria Fernanda? Olá, Juliana. E também o Adriano. Tudo bem, Adriano? Oi, boa noite. Conforme eu já venho dito nas últimas entrevistas, essa é a segunda eleição que a Fibra participa da política municipal, entrevistando os candidatos a prefeito. E dando continuidade nesse projeto, hoje faremos a nossa quinta entrevista com o candidato a prefeito, Adeildo Nogueira, do PRTB, que é empresário e já atuou na Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade no ano de 2017 e atualmente compõe a equipe do governo federal, atuando na Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Tudo bem, Adeildo? Gostaria de destacar que nós selecionamos as perguntas que faremos aos candidatos que nos foram enviadas pelos moradores e também pelos membros da associação. O candidato terá o tempo em média de 2 minutos, né, para cada resposta, e o total dessa entrevista de 30 minutos, tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá, Adeildo. A nossa primeira pergunta é a respeito do transporte público. Candidato, no seu programa de governo, o senhor apresentou uma proposta da redução da tarifa municipal de transporte público, né, visando o incentivo ao comércio da cidade. Então, a pergunta é, o candidato entende que o município possui orçamento para subsidiar a redução da tarifa? E qual seria essa redução? Muito bem. Primeiramente, boa noite, Juliana, boa noite, Maria Fernanda, boa noite, Adriano. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, né? E obrigado pelo convite, tá? Então, cumprimento já os moradores desde já e dizer assim, que nós colocamos uma proposta, um incentivo ao comércio, entendendo que uma tarifa hoje, com um valor próximo do que tem para ir até Jundiaí, acaba estimulando a compra automaticamente ao comércio de Jundiaí. Então, a nossa proposta, ela não vai de encontro com o que está acontecendo hoje, para que o governo forneça um subsídio para a empresa e aí sim ela forneça esse desconto ao usuário do serviço urbano. Na verdade, nós queremos mostrar para a empresa que se ela tiver um preço menor para a cidade, a adesão do público para frequentar o comércio será maior. Porque se hoje você tem um valor de quase R$5 para circular em Campo Limpo e o mesmo valor quase para ir até Jundiaí, isso aí torna inviável. Se você tiver uma tarifa reduzida para a cidade, todo mundo ganha, porque o município começa a circular mais no comércio da cidade e ele vê a vantagem de estar circulando dentro do município com valor reduzido. Então, vai se tratar de uma política de convencimento ao invés de subsídio com dinheiro do município. Maravilha, candidato. E já tem alguma proposta de valor ou ainda não tem nada nesse sentido? Não, Juliana, porque assim, eu tenho que tomar muito cuidado ao colocar uma proposta de valores, né? Porque uma vez firmado o valor, eu vou ter que cumprir esse valor. Então, no primeiro eixo, nós falamos muito da questão da pertença cidadã. Eu pretendo conversar com a população, ter audiência pública com o povo, né? E para que a empresa entenda de verdade o que está acontecendo. E uma vez que o povo também entenda essa nossa vontade de incentivar o uso do transporte público, ele sendo de qualidade, eu tenho certeza que o povo vai, sim, aderir a essa proposta. Ah, maravilha, candidato. Obrigada pela resposta. Agora, quem vai fazer a próxima pergunta é a Maria Fernanda. Vamos lá, Maria Fernanda? Olá, Adeildo, boa noite. A pergunta é sobre o plano diretor, e eu acredito que você tenha acompanhado todo o direcionamento que foi feito na época, em maio de 2019, sobre as audiências do plano diretor, a alteração que já existiu na sequência, e nós gostaríamos de saber qual o seu posicionamento sobre este plano diretor, que até foi sem a participação, pouco participativo. Então, Maria Fernanda, olha, muito obrigado pela sua pergunta. É uma preocupação, eu acho que deve, pelo menos, ser a preocupação de todo gestor,
tá? Um plano diretor, ele precisa ser construído com a participação popular. Mas eu queria chamar a atenção para algo que está acontecendo, saindo um pouquinho do plano diretor só, com a questão de representatividade. Eu venho militando na área social desde os meus 11 anos, desde Grêmio Estudantil até hoje, tá? E eu sei a dificuldade que tem para a representação popular. E muitas vezes, entidades até constituídas legalmente, ela tem dificuldade na sua representação, tá? A representação, de fato, ela pode até ser juridicamente correta, constituída legalmente, porém, efetivamente, com a população, essa representatividade ela é comprometida. Muitas associações, às vezes, não estou dizendo todas, mas algumas, que é composta de 2, 3 pessoas. E isso compromete totalmente um projeto, quando você vai apresentá-lo, e dizer que ele teve aprovação popular. Porque, na verdade, você não consultou toda a população, consultou uma parcela, talvez de forma legal, mas não de forma correta. E isso compromete. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é assim, que eu acredito que o plano diretor ele tem que ser revisto, mas tem que ser discutido amplamente com a sociedade, de forma muito aberta, muito ampla, né, que todos tenham realmente o entendimento do que está acontecendo, a equipe técnica demonstre com clareza e não tenha aí, como foi apontado até agora, inclusive demanda para o Ministério Público, de posições contraditórias que foram aprovadas. Então, esse é o ponto principal do plano diretor para nós, Maria Fernanda. Ok, candidato, obrigada pela resposta. Agora, a terceira pergunta, quem vai fazer é o Adriano. Vamos lá, Adriano. A pergunta que eu vou fazer vem aqui da moradora aqui da região, nossa associada, Thalita. E ela quer saber sobre os parques que constam no seu programa, né? O senhor, no programa de governo, fala em 3 parques de lazer no município, né? Um que seria o Parque das Águas, próximo ali ao Tordilho, um segundo que ficaria aqui na nossa região, Parque da Figueira Branca, e um terceiro parque, Parque da Cidade, que seria ali entre o Jardim Marquete e o Jardim Santiago. E a Thalita ela quer saber mais sobre esse projeto. Se o senhor pudesse explanar um pouco mais sobre esse projeto, principalmente esse que fica próximo da gente, né? Esse que fica aqui na nossa região. Adriano, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Quero agradecer. Só me desculpa, eu não consegui ouvir bem o nome da moradora que fez a pergunta. É a Thalita. Thalita, né? Agradeço já então a pergunta da Thalita. E é assim, na verdade, esse plano de lazer, ele está totalmente ligado ao desenvolvimento comercial da cidade. Hoje nós entendemos que o município tem uma renda per capita maior do que nossas cidades da região, tanto de Várzea como de Jarinu. Porém, essa população que vem hoje para a cidade, ela é considerada como cidade dormitório, porém ela dorme com dinheiro no bolso, né? O problema é que ela está voltando a gastar fora. Daí, então, a necessidade de se investir maciçamente nas áreas de lazer. A minha proposta ela é muito simples. Eu não estou prometendo construir um jardim botânico como o de São Paulo em Campo Limpo Paulista. Não é isso. Mas é iniciar 3 projetos simples que podem ser, com o tempo, claro, que aperfeiçoado e melhorado, mas algo de qualidade, tá? Então, como foi bem mencionado, são 3 ideias de construção e até a data que nós colocamos de entrega dos 3 é até o final de 2023 e não 2024, tá? Eu vou entrar especificamente na questão do Figueira Branca, porque eu acho que é a pergunta própria que ela tem interesse, mas basicamente eles funcionam do mesmo formato. Nós temos uma área do lago, né, que é de frente à comunidade Nossa Senhora Aparecida, que é uma área pública. Nós temos também uma área aí onde é o viveiro municipal, que também é uma área pública. A nossa ideia não é desfazer nada do que já tem feito, e sim ampliar e melhorar, tá? Eu acredito que essa área é uma área riquíssima, possível sim de fazer um melhor aproveitamento, sem tirar nenhum tipo de serviço municipal que nós temos hoje em relação ao viveiro, né? Talvez aí, claro, um deslocamento da função do viveiro desse local, mas um aproveitamento total sobre a arborização. Mas claro que isso demanda estudos e demanda também a participação popular. Tudo o que eu pretendo fazer
antes de iniciar, eu pretendo conversar com a população para entender qual é o impacto, né, e também a aceitação de tudo isso, porque eu preciso, em qualquer obra que eu vá constituir, junto com a nossa equipe, primeiro eu tenho que entender o impacto com os moradores, e se aquilo realmente é viável. Então, não há problema nenhum em remanejar as ideias, desde que isso venha aí em conflito com os moradores. Mas, a princípio, qualquer ação nossa, embora seja um projeto, ela só será constituída com a anuência dos moradores, né, e com essa audição popular. Obrigada, candidato. Então, vou fazer a próxima pergunta, Adeildo, e é sobre educação, e foi feita pelo morador Tiago, né? Ele fez uma colocação. O modelo de escola cívico-militar apresentada, né, no plano de governo e também no governo federal sofreu diversas críticas de especialistas da educação, né? Inclusive, aqui o morador colocou que, para uma especialista, presidente executiva do Todos pela Educação, a Priscila Cruz, do ponto de vista técnico, o modelo não se sustenta, bem como esse tipo de proposta não tem nenhuma outra explicação que não seja atender ao interesse de posicionamento político do grupo que estaria hoje no governo. Então, nesse sentido, né, o morador gostaria de saber qual que é a vantagem que o candidato vê nesse tipo de modelo educacional, tendo em vista que a implantação de escola cívico-militar consta no seu programa de governo. Muito bem. Me perdoa, mais uma vez eu acabei não ouvindo, conseguindo entender o nome do morador. Tiago. Tiago, tá. Isso. Então, assim, primeiro eu agradeço, claro, ao Tiago, porque ele teve a delicadeza de ler o nosso plano, né? E isso é importante no debate democrático, tá? A escola cívico-militar, a adesão, a interesse primeira adesão, claro que não significa a implantação. O governo federal ele tem uma tendência de, até o final da gestão dos 4 anos do governo Bolsonaro, de implantar, em média, 530 escolas no Brasil. Então, isso é um número muito pequeno, próximo da realidade hoje e da necessidade. Tá? É um modelo, claro, que está em experimentação a nível nacional e algumas cidades prioritárias estão em estudo. É impossível nós hoje afirmarmos que algo não funciona ao tentar, ao pelo menos não esperar passar a fase de implantação e observação. Tá? Então, é uma experiência que está se fazendo e nós pretendemos também aderir a esse programa. A adesão não significa imediatamente a inserção do programa no município. Tá? No item 2 do programa, nós colocamos o modelo da Escola Cívico-Militar de uma gestão municipal. Tá? Essa gestão municipal, aí sim, é adaptável à realidade do município. O que é importante nós frisarmos, Juliana? É que nenhum tipo de ação para a educação ela pode ser empurrada goela abaixo da população. Ela precisa ser discutida. A escola, realmente, nós vamos fazer uma audição com todos os pais, com o colegiado, com os professores, para entender a realidade daquela escola e se aquela escola requer realmente, naquele momento, aquela implantação. Então, nada será feito de maneira impositiva, e sim de maneira participativa. Então, queria dizer ao Tiago que ele fique despreocupado, que eu gostaria muito de, sendo prefeito, ter, claro, conversa com ele, para nós elaborarmos o melhor formato que atenda aquela localidade a ser beneficiada. Ok, candidato, mais uma vez obrigada. E a próxima pergunta, quem vai fazer é a Maria Fernanda. Candidato, o atual governo tem dificultado acesso às informações públicas às entidades participantes dos conselhos e também negado os requerimentos feitos por vereadores, como foi o caso do requerimento feito pelo Marcelo de Araújo. De qual forma o seu governo pretende atender a essas denúncias e como você avalia a não disponibilidade de informações que deveriam ser de ordem pública? Maria Fernanda, muito obrigado mais uma vez, porque assim, isso vem totalmente do encontro não só com o nosso plano de governo, mas também com a própria nomenclatura que nós escolhemos para a nossa coligação, tá? Que é honestidade, experiência, honestidade e transparência unidos para servir. Não adianta ter experiência administrativa se você não tiver honestidade, né?
E também não adianta você ter experiência e honestidade se as coisas não forem transparentes. Ela tem que ficar claras para as pessoas, tá? Então, ao nosso formato, inclusive, eu fui o primeiro candidato, junto com o Marcelo, a assinar um termo, junto com a OAB, aqui em Jundiaí, firmando esse compromisso de transparência com a cidade. Transparência mesmo. Então, essa transparência vai desde a modernização do nosso serviço. Eu pretendo implantar em Campo Limpo o Sistema Eletrônico de Informação, que é uma gestão rápida, com eliminação de papel, onde cada vez que o usuário, ou o cidadão, ele protocolar um pedido, ele tem ali a exata noção de onde está caminhando e possa ter o pleno acompanhamento daquele processo. Lisura total. Deixar com que o Ministério Público acompanhe totalmente nossas ações e permitir a facilidade de acesso de todo o Poder Legislativo. Agora, o que é o principal nisso? É fortalecer as ferramentas de controle social que nós temos, que são os conselhos. Infelizmente, os conselhos municipais não são utilizados de maneira correta. Eu volto à primeira questão até que eu coloquei, que muitas dessas participações em conselhos, ela tem um comprometimento nas suas representatividades. Infelizmente, eles são tomados por lideranças políticas, né, que veem interesses pessoais e, às vezes, tentam travar um trabalho democrático e desse controle social importante que o Conselho faz. Só para destacar, Maria Fernanda, eu estive, embora a minha formação seja em Direito, né, esteja no processo de formação em Direito, e tenha vivenciado a minha vida pública como no serviço social, a minha maior experiência hoje de trabalho na vida pública vem através de conselhos reguladores. Saúde, educação, desenvolvimento urbano, assistência social. Então, assim, eu sei da importância e da contribuição para a cidade das atuações de conselho. Então, conosco, com certeza, nós vamos aprimorar, incentivar, estruturar o funcionamento dos conselhos e dar total suporte para a transparência. Obrigada, Adeildo, mais uma vez. E agora a próxima pergunta será feita pelo Adriano. Vamos lá, Adriano. Candidato, eu gostaria de voltar à questão de educação, se me permite. No seu programa, lá aparece a sua intenção de valorização da educação, principalmente da valorização dos profissionais da educação, né? Ao lado disso, a pergunta que o senhor já respondeu, da implantação das escolas cívico-militares. Eu gostaria de saber qual é a vantagem que o senhor vê nessa escola, nesse modelo de escola, sobre as que a gente já tem, né? E qual a vantagem da gente ter um modelo de educação que teria esses dois tipos, né? E por que não continuar com as escolas que a gente tem e seguir nesse plano de valorização dos profissionais que já existem, das escolas que já existem para a educação aqui de Campo Limpo? Perfeito, Adriano. Olha, assim, eu acredito que desde o plano de carreira ele precisa ser construído com a anuência e participação dos professores, tá? E ele tem que ser construído de fato. É um enfrentamento, ele não pode ser uma matéria política, e a pessoa, para poder executar esse trabalho, ele não pode ter um projeto político, e sim tem que ter um projeto administrativo. Então, por isso eu quero só fazer um adendo, que eu tenho um compromisso público, tanto com o meu grupo como com a cidade, de caso eleito, não concorrer à reeleição. Porque eu sei que eu vou ter que passar por situações e criar algumas situações que necessitam de esforço, de força, né, de empenho. E, às vezes, algumas medidas elas não podem realmente ser feitas dentro de um projeto político. Então, nós temos que ter a exata proporção do que vai acontecer, sabendo que nós vamos tentar agradar as pessoas, mas dentro de um processo amplamente democrático, de audição. Então, é um desafio, um compromisso, implantar realmente o plano de carreira, que é uma das maneiras de valorização do profissional, tá? Agora, quando eu digo da escola cívico-militar, eu sei, assim, eu não quero nem entrar na questão da qualificação do ensino em si, tá? Eu não quero entrar nesse ponto, nós vamos ter espaço administrativo para poder verificar isso, né? Aferir isso. Mas eu digo em relação à aula, eu considero assim, o professor, hoje, ele sofre muito para poder conseguir dar aula, né? O ambiente não é propício. O ambiente que ele, desde as condições de banheiro, desde a condição de zeladoria da escola, desde a condição do estacionamento onde ele pode colocar o carro,
Então, são pequenos detalhes que precisam ser aprimorados, né, e melhorados para que o professor tenha um mínimo de conforto. E depois a questão da aula. Infelizmente, nós sabemos que algumas localidades, não todas, existe realmente a dificuldade do professor lecionar. Existe intimidação, existe envolvimento com o tráfico, né, que influencia diretamente, infelizmente, alguns alunos que são vítimas dessas pessoas. Quando o Estado não participa, infelizmente, outras forças acabam tomando conta. Então, a minha ideia do cívico-militar é criar uma tendência de respeito mútuo, não é de militarizar no sentido de apenas colocar o militar para tomar conta da escola, mas é de ter uma crescente de valores. Agora, Adriano, eu sou muito honesto a te dizer. Para mim, o que é necessário não é a nomenclatura. O que é importante de verdade é que o ensino aconteça de qualidade, e com qualidade, tá? Então, se esse ensino, se como você propôs, né, seria possível as aulas acontecerem, a valorização dos sinais cívicos acontecerem sem o nome, para mim isso não tem importância. O que tem importância, na verdade, é o modelo que volte realmente a ter uma escola onde os alunos tenham essa consciência cívica, ao mesmo tempo de respeitar a autoridade do professor e o professor possa ali ir preparado, como eu sei que ele vai, para lecionar, para dar aula. Infelizmente, tem muitos professores que vão para a escola hoje, preparam o seu conteúdo e não conseguem dar aula por causa das condições de comportamento dentro das escolas. Ok, candidato. Agora eu vou fazer a próxima pergunta, e é a nossa última pergunta antes das considerações finais do candidato. Essa pergunta é do morador Álvaro sobre as ações afirmativas, né? Então, o que o morador coloca, né? As ações afirmativas e de proteção às pessoas LGBT terão espaço no governo municipal? Como que o candidato se posiciona sobre essas questões? E junto também tem a pergunta do morador Rodrigo, que gostaria de saber se está no seu plano de governo alguma ação ou projeto para essas denominadas e chamadas minorias, LGBT, negros, pessoas com deficiências e mulheres, né? O que o candidato teria a nos dizer a esse respeito e também aos moradores? Queria deixar assim bem claro para o Álvaro, né? A segunda pessoa é Rodrigo. O Álvaro e o Rodrigo, né? Deixar claro para ele que assim, eu sei que todos têm conhecimento, né, da minha função junto à religiosidade, como ministro, né, extraordinário da Sagrada Comunhão, e sabe que eu tenho as minhas convicções religiosas, né, a respeito dos temas. Agora, como governante, eu preciso separar essas questões. Eu tenho que preservar aquilo que é de direito das pessoas, tá? Então, dentro do programa social e como uma pessoa que trabalha nessa área, eu entendo que hoje nós temos o serviço Centro de Referência Especializada de Assistência Social exatamente para atender essas necessidades, tá? Então, o que eu digo a respeito ao público LGBT, eu acho que a garantia de direitos ela é inviolável para qualquer ser humano. Ela não pode ser, em nenhum momento, deixada de lado, independente da cor, do credo, da raça, da opção sexual. Então, nós temos que garantir. Então, o que eu quero afirmar com todos é que, da nossa parte, nosso governo será um governo de proteção aos direitos das pessoas, né? Sem violar nenhum direito, sem menosprezar ninguém, pelo contrário, valorizando a sua capacidade, valorizando as iniciativas, né? Valorizando as representatividades, inclusive nos conselhos, né? Por exemplo, aqui na cidade, nós sabemos da necessidade iminente da criação do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. Isso é um projeto antigo que ainda não saiu do papel. E eu tenho esse compromisso com a população, né, exatamente por ser uma pessoa que tem esse viés do social, de criar isso e incentivar o seu funcionamento. Veja que todos os conselhos, para mim, eu não tenho a prerrogativa de criar conselhos só, não é isso. Eu quero que eles funcionem, para que eu possa realmente observar o que é a necessidade da população e nós também
possamos aí usufruir da política de execução nacional que já existe à disposição desses órgãos, que hoje nós não participamos porque não existe essa atuação específica no município. Né? Maravilha, Adeildo. Agora eu gostaria que você explicasse nas suas considerações finais para todos nós, moradores, tanto da região da Figueira Branca como todos os campolimpenses, por que você escolheu ser o prefeito de Campo Limpo Paulista? Olha, muito obrigado, viu? Primeiro, Juliana, obrigado, Maria Fernanda, obrigado, Adriano. Agradeço a associação mais uma vez, né, por essa oportunidade e dizer que a minha escolha para ser candidato a prefeito é uma vocação. Eu, como disse, eu acredito muito em Deus, no chamado. Estava muito bem alocado em Brasília, consegui chegar a um cargo a nível nacional. Por 9 vezes eu tive a honra de representar o ministro de Estado. Então, na verdade, não é poder, não é um projeto de poder, é um projeto de servidão. Eu entendo a vida pública como uma oportunidade de servir as pessoas. Eu gosto disso, sabe? Eu vivo isso. Então, desde os 11 anos de idade, eu me envolvendo com o trabalho em grêmio escolar, horta comunitária. Aos 14, eu fundei um time de futebol para ver meus amigos não entrarem no mundo das drogas. Aos 19, eu era presidente da Associação de Moradores. Aos 21, eu estava nos conselhos, como eu já disse a vocês. Depois, aos 30, entrei nas comunidades da Igreja Católica. E estou até hoje na capelania hospitalar, carcerária. Tenho trabalho com os moradores de rua. É a minha vida, eu não sei fazer outra coisa, tá? Então, eu estou me colocando à disposição das pessoas, não só para ser prefeito, estou me colocando à disposição para ser um morador que quer contribuir por um tempo. Eu acho que eu tenho condição, eu tenho um aprendizado, né? Mas eu tenho a humildade de dizer para vocês que eu não sei tudo, mas eu tenho uma grande vontade de contribuir com a população. E eu tenho certeza que Deus me deu um dom, que é conseguir reunir as pessoas. E nesse trabalho, nesse desafio, eu consegui uma pessoa tão maravilhosa que tem me ajudado nisso, que é o Marcelo de Araújo, que ele também compartilha da mesma ideia. Vejo que o nosso projeto é um projeto que nasce de 2 pessoas que estavam totalmente despretensiosas no sentido de compor um cargo. Quando eu conheci o Marcelo, quando nós fomos conversar a primeira vez em relação à candidatura, eu falei para ele, Marcelo, eu queria que você fosse candidato a prefeito, né? E se eu fosse concorrer, eu gostaria de ser seu vice. E ele falou, olha, eu também pensei a mesma coisa, eu queria isso também. Então, não é um projeto de ambição, e sim um projeto de contribuição. Nossa cidade precisa de pessoas unidas, né, que queiram servir a cidade, e por isso eu estou me colocando à disposição para servir. Mas eu queria também deixar um compromisso claro com a cidade, que a cidade sabe hoje do meu envolvimento a nível nacional, que caso tenha um resultado negativo, né, nós não esperamos isso, claro, nós entramos numa disputa, estamos participando efetivamente, queremos a vitória. Mas caso tenha um resultado negativo, eu estou totalmente à disposição para continuar ajudando a cidade. Eu amo a minha cidade, eu quero contribuir para o crescimento dela. Vocês não verão da nossa parte briga, pedindo para caçar prefeito, não. Nós vamos contribuir para realizar um novo projeto na cidade. E eu acho que é esse jeito de fazer política que nós estamos fazendo, com proposta, sem atacar ninguém, né? Vocês já falando tanto tempo aqui, não ataco ninguém, é só proposta. Né? Eu acho que é isso que tem incomodado os adversários, porque nós não atacamos, fazemos a campanha limpa e com propostas de verdade. Obrigada, Adeildo. Agradeço muito a sua participação aqui, né, na nossa entrevista. Em nome de toda a associação da Fibra, desejo boa sorte na sua campanha, na sua caminhada. E se caso eleito, que lembre do que nós conversamos aqui, né, para que se coloque em pauta tudo isso que nós discutimos e que, de fato, tenhamos oportunidade, como associação, de dialogar, né, com o Poder Executivo Municipal. Agradeço muito a sua participação. Agradeço também, Maria. Sim. Perdão, agradeço, Juliana, muito obrigado. Obrigado, Maria Fernanda, obrigado, Adriano, obrigado a toda a associação, né? Claro, não posso esquecer aqui de pedir o voto para vocês, né? Peço o voto no dia 15 de outubro, vote 28, para a gente mudar, 28 de novembro, né? Então, perdão. Dia 15 de novembro, eu confundi aqui o 28. Dia 15 de novembro, peço o voto para vocês, 28, para a gente mudar a cidade, né?
Então, eu tenho certeza que unidos nós podemos realmente mudar e transformar a cidade de Campo Paulista. Com certeza. Obrigada, Maria Fernanda, e obrigada, Adriano, e tenham todos uma boa noite.